essa ideia de monocultura, de como a monocultura, tipo, toma conta, né, de várias, não só da agricultura, mas dos pensamentos, da ideologia, do jeito como as pessoas veem e interpretam o mundo. Trabalho com uma psicologia mais uma perspectiva social. Meus interesses dentro dessa psicologia são muitos processos de imaginação, criação e arte. Durante algum tempo, durante alguns processos de formação dentro do SUS, né? Vocês têm isso dentro do SUS, estágio, extensão. E dentro do SUS, o ideal do SUS, que é o qual eu trabalho também em outros espaços, o ideal da integralidade, que eu acho que vocês também buscam aqui, né? Essa vivência não fragmentada do sujeito, seja corpo, mente, ou seja outras coisas também, né? Economia, a grande fragmentação hoje é economia e vida, né? Saúde e economia, que não existe. Né? Então, dentro do SUS, trabalhei muito com imaginação, criação e arte, dentro da Política Nacional de Imunização, para alcançar essa integralidade. E, atualmente, eu estou no mestrado estudando o oposto, né? Essa fragmentação do sujeito em volta do conceito de alienação. Então, estou contrapondo essas duas coisas. Eu fiquei muito tempo pensando na imaginação e criação de arte como uma forma de promoção de saúde, e agora estou mais, mas o que é que se perde quando a gente não está nessa dimensão unitária? Qual que é o processo, o que acontece? Afunilando é que, seja para discutir racismo, machismo, a forma com que a gente se relaciona com o alimento, a gente está afunilando para uma mesma lógica, né? A gente vai pensar o capital, mas o capital ainda, eu vejo que às vezes acaba ganhando um status muito abstrato, né? E aí essa ideia da monocultura, eu acho que é interessante porque mostra um modus operandi cotidiano. E eu acho que é interessante, a gente começou falando sobre as mídias, né, sociais, que todo mundo hoje em dia precisa estar inserido de alguma forma, seja para saber o que está acontecendo no mundo por um ponto de vista mais pessoal, né, porque tem muito também jornalismo independente ali nas mídias sociais, que eu acho que é um escape para a gente poder saber as realidades assim de comunidades assim que falam de si mesmas, né, ao invés de uma visão monocultura sobre o que está acontecendo, com uma visão assim tipo de uma classe dominante do que está acontecendo nas comunidades, né? E aí a gente começou falando sobre isso, de como dentro das mídias sociais tem como essa vontade de calar, né, essas comunidades menores ou pessoas que não pensam conforme, sei lá, a grande maioria. E um dos exemplos é o que está acontecendo agora no Instagram, de querer assim promover mais ou dar mais visão para vídeos curtos, vídeos engraçadinhos, que para você colocar às vezes um ponto de vista que seja da psicologia, ou às vezes ou do yoga, ou da filosofia, ou até do ponto de vista jornalístico, você precisa desenvolver o pensamento, né? Você tem que escrever um textão, ou você tem que fazer um carrossel e explicar de onde saiu aquilo, ou um vídeo, mas talvez um vídeo mais longo. Não dá para fazer em 15 segundos, 30 segundos expor um pensamento complexo. Então, aí, naturalmente, que as mídias vão acabar trazendo apenas pensamentos muito mais simplistas, né? Ou formas muito simples de ver as coisas. E é como que a gente estava conversando sobre como isso é um jeito de, tipo, trazer um jeito de pensar meio que único, assim, que dissemine mais essa forma de pensar, que seja mais simplista, que não se aprofunde, que não se questione, né? E aí o Luciano falou de como esse jeito de propagar a forma da gente se comunicar nas mídias tem tudo a ver com essa cultura do agronegócio, da monocultura, de plantar só um, e de como isso empobrece, né? Empobrece o solo, empobrece a natureza, e foca muito no processo do ganho agora, e não numa construção, né? Nem que seja uma construção de pensamento, de raciocínio, é uma construção coletiva de uma forma da gente viver, né, em sociedade que demande um pouco mais de trabalho, ou, de uma discussão ética sobre as coisas, mas a gente pensa mais em ganhos agora, né? E aí a gente estava falando sobre a história do veneno, né? Aí eu queria que você continuasse para falar sobre essa parte dos agrotóxicos mentais e os agrotóxicos. O interessante, né, quando a gente pega essa ideia da monocultura, é que se a gente começar a comparar exemplos de diferentes áreas,
onde essa mesma lógica opera, a gente consegue fazer esse exercício de extrair como se fosse esse modus operandi, né? Isso que une tudo. Porque a gente não estranha, a gente acha que é diferente a minha relação com o alimento da forma com que eu estou no mundo trabalhando, ou estou estudando, ou estou me relacionando, né? Mas quando a gente começa a pegar essas lógicas macro, a gente vai ver como que o que se reproduz em um campo também está no outro, que foi o que surgiu hoje, né, da comunicação. E você estava falando desse exemplo, eu estava pensando numa coisa, né? Como que a gente vai internalizando e naturalizando coisas que não são naturais, né? Só que às vezes são tão antigas que a gente não questiona, mas é muito interessante quando uma nova lógica aparece e ela começa a se tornar hegemônica, que a gente não para pensar, mas de vez em quando a gente parar é interessante, né? Que você vai falando dos modos de se operar a rede, como a gente vai internalizando isso como normal. E a gente não para conversar sobre isso. Eu vou pegar uma coisa que a gente internalizou e é recente na cultura brasileira e como que a gente não problematiza isso. A gente instituiu coletivamente que a gente só coloca foto antiga online na quinta-feira, né? TBT. Já percebeu como que as pessoas seguem à risca essa lógica? Eu tenho um perfil individual, né? Pessoal, que não profissional, e eu lembro que eu estava mexendo em umas fotos, eu achei uma foto de uma viagem para minha cidade em São Paulo, né? Que eu moro em Alagoas. E aí eu postei. Eu lembro que uma pessoa, até meio de forma policianesca, falou assim, não, mas hoje é terça-feira, né? Ah, tá fazendo TBT hoje? Não. As minhas lembranças, as minhas memórias, elas não cabem num dia da semana instituído. Mas pode ver como que a gente vai naturalizando, e, por exemplo, você acha uma foto linda agora. Não, mas quinta-feira daqui 2 dias. Ou é na quinta-feira que você vai procurar alguma... É isso, né? A gente pega esses fenômenos mais recentes, que eles são muito interessantes para a gente ver como que as coisas vão se internalizando e naturalizando, e ninguém conversa sobre isso. Uma outra coisa da nossa cultura popular, que tem se popularizado a ideia do mêsversário. Nasce uma criança, aí todo mês tem que fazer... Isso não existia até um futuro... Agora, algum tempo atrás não existia, mas agora virou um ritual ao ponto de que a gente internalizou que as pessoas sofrem, né, se não documentar. Como isso conversa com as discussões que a gente vinha tendo alguns meses atrás sobre a produção de alimento, né? Que a gente está no momento, por exemplo, que o agronegócio está batendo taxas recordes de produção e o índice de fome está aumentando. Como que isso é possível? É possível dentro de uma lógica que aí a gente traz esse elemento da monocultura, não para pensar uma forma organizada, muito abstrata e tudo mais. Eu lembro quando a gente foi conversar meses atrás numa live sobre isso, eu lembro que eu convidava as pessoas a pensar assim, quando você estava na escola e você foi ter aula em ciências, quando alguém foi te explicar a monocultura, o que era a monocultura? Era essa cultura que se sobrepõe às outras e se fortalece de uma forma que ela não deixa as outras entrarem, né? E pensar aquela relação com o solo mesmo, né? Uma cultura que ela vai se repetindo, empobrecendo o solo, né? Porque quando a gente tem um convívio entre culturas diferentes, uma acaba balanceando os danos que a outra acaba fazendo, né? E aí o que a gente estava discutindo é como esse modus operandi está indo para outras coisas, né? E eu lembro uma coisa muito rica que a gente conversou aquele dia foi o seguinte: tá, a gente instituiu que a gente come uma fruta como a manga o ano inteiro, mas manga não dá o ano inteiro. A que custos que a gente constrói essa monocultura de sabores de alimentos, né? E a gente começa a ver que alimentos tradicionais, que às vezes são muito mais ricos em nutrientes, são vistos como coisa menor, como coisa menos importante. E essa monocultura dentro das redes, a gente estava pensando muito essa ideia de que eles vão nos direcionando para essa monocultura, né, que vai se instituindo. Por exemplo, a grande monocultura mundial agora é essa monocultura dos vídeos rápidos, né, o TikTok e tudo mais. O Instagram estava há muito tempo nadando de braçada num outro formato, né? Só que agora ele vê a monocultura está perdendo espaço para essa outra. E agora ele está migrando as pessoas para dentro disso, a revelia, né? E eu fiquei pensando muito
nessa questão da monocultura a partir daquele filme, que é o filme que eu estou trabalhando no mestrado agora, que é o Tempos Modernos, do Chaplin, né? Que é isso, vão acelerando a máquina, e eu fiquei viajando nisso, né? Agora a gente tem que fazer o vídeo, é a mesma coisa. Só que lá naquele filme, e é muito louco, aquele filme de 1936, como ele fala desse, por exemplo, aquele livro que o pessoal está lendo muito, que a Juliana, eu sei que está lendo, do Safatli com Dunker, né? Do neoliberalismo, e quando a gente vai internalizando, aquilo vai virando um modo da gente operar a nossa subjetividade. O Chaplin, de forma cômica, ele já está mostrando para a gente, né? O cara vai aumentando lá a produção e tem uma hora que ele sai da esteira e ele continua fazendo aquele movimento. É isso. Tem crianças, não sei se vocês já pegaram uma criança assim, tem crianças super novas que às vezes você vai conversar com a criança, ela fala como se ela fosse um youtuber. Oi, galerinha, não sei o quê. E ela está falando com as pessoas assim. Isso é muito gritante de como que a gente vai internalizando, né? Isso é a teoria com que eu trabalho, ela fala muito disso, né? Que todos o nosso psiquismo e as nossas manifestações psíquicas, elas existem antes no social, antes de existir internamente. Ela é interpsíquica, então ela gera o social, e a gente vai internalizando, e aquilo vai se tornando algo intrapsíquico, né? A gente pode ver que a gente pensa por palavras, mas as palavras não existem a priori. As palavras são criações coletivas, né, que a gente vai internalizando. E aí a gente começou a pensar a monocultura dentro desse sistema, né, do que é valorizado hoje ou não. E a gente começou a pensar o seguinte, né, essa cultura que trouxe até onde a gente está aqui, dessa cultura das fake news, ou de uma toxicidade, né, na forma de se comunicar. É sempre um discurso muito do odioso, né, em vez de eu querer produzir afetos bons nas pessoas para, de alguma forma, construir algo bacana. Não. Eu vou construir algo com a Alessandra, elegendo a Juliana como inimigo comum, né? Aí eu mobilizo esse afeto básico na Alessandra, que é o ódio. Então, ela se vincula muito forte comigo, né? Que a gente pode ver, por exemplo, a ascensão da extrema-direita em alguns países. Se a gente for ver passos antes, dois passos antes, o que cresceu muito antes foi esse discurso do ódio contra o que estava colocado. Cada país era uma coisa, mas era os democratas, o Partido dos Trabalhadores, qualquer coisa. Então criou-se aquele esquema de ódio, 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 e alguém veio e operacionalizou esse ódio. E aí o que acontece? A gente tem visto que essa forma de gerir a comunicação produz muito engajamento. E eles não querem abrir mão desse engajamento, né? Foi uma coisa que a gente estava conversando também. Seguinte, quais são os multibilionários hoje? É o pessoal das redes sociais. Eles ganham muito dinheiro com o quê? Vendendo anúncios. Quando ele senta junto com uma indústria multimilionária para vender anúncios, o que é negociado ali? Cliques, views, engajamento, que é algo que eles não produzem. Quem produz somos nós. E eles descobriram que nesses afetos mais básicos, principalmente o ódio, produz mais link, view, compartilhamento, engajamento. E aí a gente estava discutindo muito o seguinte, né, puxando esse paralelo para a monocultura, né, que essa foi virando a monocultura, o modo de fazer, ao ponto de que a gente tem visto perfis que estão se popularizando, usando isso como uma engenharia, né, de engajamento, de multiplicação, ao ponto de que algo tão doentio quando um músico que agrediu a mulher do dia para a noite ganha 200 mil seguidores. Isso é um exemplo de como o ódio engaja, né? Engaja nisso sobre o qual a gente não está conversando. O que é isso que a gente está fazendo, né, de sociedade, que isso produz a vontade de se engajar? E a gente comparou isso com os agrotóxicos, né? Se essa comunicação é tóxica e se isso faz com que produza mais engajamento, o que na produção dos alimentos é esse algo tóxico que é colocado dentro da cadeia de produção para potencializar a produção e fazer com que isso seja mais rentável, mais barato, venda bastante, mas que a conta final desse consumo fica para o consumidor, né? E é tudo a curto prazo, né? Sim, que é essa lógica, né, de acelerar as coisas, de tudo tem que ser rápido.
Eu estou usando muito alguns exemplos que são cotidianos, porque é muito interessante a gente pegar um fenômeno que é novo para a gente pensar assim, não, isso não existia. E por que a gente está enraizando isso? Você está falando dessa ideia de acelerar com uma máquina no shopping ou do vídeo de 15 segundos e 30 segundos. O que é esse fenômeno das plataformas sociais terem esse recurso de acelerar o áudio? Que sociedade é essa em que tem um boom, né? O WhatsApp coloca esse modo de poder acelerar o áudio. A Netflix tem a forma de você acelerar também uma ou duas vezes mais o filme ou a série. Os podcasts. Que sociedade é essa em que, inclusive, o meu lazer deve ser acelerado? E que eu não tenho tempo para ouvir as pessoas na integralidade, né? Porque eu quero ouvir a Ju. A Ju vai me falar uma coisa, mas se a Ju gravou um áudio de 5 minutos, eu tenho que acelerar. Que sociedade é essa que eu não tenho 5 minutos para acelerar? Para ouvir integralmente? Não. E se a gente está falando de um psiquismo que ele é produzido nas relações, eu não sei para onde vai, mas o nosso psiquismo vai ser afetado sobre isso, já está sendo. Né? A gente fala assim, fulano escreveu um textão. O que é textão? A gente não tem paciência, né? É tudo meio instantâneo, meio miojo, a gente quer em 5 minutos resolver os problemas do mundo, e aí que caem coisas que a gente está aparecendo aí, por exemplo, as grandes teorias da conspiração. Teorias da conspiração são respostas simples para fenômenos complexos. São os miojos da ideia. Ninguém quer mais ter trabalho. Aí vem alguém que diz que tem um chip dentro da vacina, que os chineses comem criancinhas e que o Partido dos Trabalhadores, se ele ascender, ele tem toda uma engenharia para colocar um kit de educação gay dentro das escolas, e aí vai entrar as criancinhas heterossexuais e vão sair do outro lado. É isso, né? As ideias miojo, né? Tipo, não existe aquecimento global, porque tá nevando lá, tá vendo lá? Tipo, não sei aonde. Fez frio. Então, de onde você tá tirando que tem aquecimento global? Sim. Né? Nossa, eu pensei em várias coisas. Eu pensei em uma coisa, sobre a monocultura das ideias. Que trazendo, tipo, puxando a sardinha para o nosso lado, que eu estava até escutando outro de um podcast muito legal falando sobre a formação na psicanálise, e eu trago isso muito para o yoga, que é de você pegar, tipo, um teórico e falar, eu sou kleiniano, eu sou winnicottiano, eu sou freudiano. Tipo, cara, se você quer ser psicanalista, você tem que estudar todos. Você não pode ser um, porque um só, a teoria de nenhum deles engloba todo o sofrimento humano. Um complementa o outro, e aí você vai saber como usar essas cartas do baralho com o seu paciente naquele momento. E aí eu trago isso para o yoga, porque no yoga tem essa coisa de escolher uma filosofia, tipo, eu sou do Ashtanga, eu sou do Vinyasa, eu sou do Iyengar. E aí, tipo, como se você não pode experimentar outro. Tipo, só para dar um exemplo, tem uma linha de yoga que é uma das mais antigas do Brasil, e a galera que pratica nessas escolas, eles meio que são proibidos de praticarem outro tipo de yoga, ou de lerem outros livros que não os livros escritos pelo mestre. E existe isso, tipo, eu acredito, pelo que eu conheço, em todas as escolas de yoga tem alguns núcleos assim, de que você não pode consumir fora, ou se você quer ser professor de yoga, você só vai consumir livros de yoga. Você não vai ler um livro de filosofia, você não vai ler Nietzsche, você não vai ler Platão, você não vai ler outras coisas. Você vai ocupar todo o seu tempo do seu dia ou praticando ou lendo yoga. E eu acho que isso acaba também entrando nessa lógica de você não conseguir ir plantando como que uma agricultura mais sustentável, onde tenha vários tipos de plantas e uma alimenta a outra e uma protege a outra. Fica meio que isso, uma monocultura de pensamento que às vezes não ajuda, né? Porque daí você não tem várias cartas na manga para tirar em caso de que você precise. Você só tem aquela carta, uma ou duas cartas, e que elas não vão funcionar para todo mundo igualmente. Que eu acho que aí vem dessa coisa da cura, né? Que tem essa coisa da espiritualidade atual, do New Age, não sei o que é como se existisse uma carta, uma cura, uma coisa que vai te curar de todos os males. Tipo, se você fizer uma cura lá quântica, ou sei lá o que, tantas milhões que existe, né? Colocar um cristal, não sei o que, isso realmente vai resolver a sua vida agora.
E esse pensamento, e aí, quando você estava falando sobre essa história de a gente estar sempre consumindo, né, na velocidade, isso me faz pensar sobre quanto a gente tem que estar sempre consumindo. Então, tipo, eu tenho que consumir rápido esse conteúdo, porque tem outro que eu quero consumir depois. Tipo, não é porque depois eu vou ficar sem fazer nada. Não, é porque depois tem outro e depois tem que ser mais rápido, porque tem muitas coisas na fila para eu continuar assistindo, consumindo, não. E aí, por que que a gente precisa se encher o tempo todo de tanta coisa, né? Tipo assim, tá sempre consumindo, consumindo. A gente não... Isso é uma coisa que eu também já tenho pensado muito, assim, no meu dia a dia, de estabelecer momento no meu dia que eu não faça nada. Ou que eu converse com alguém, tipo, que eu realmente não estou produzindo ou consumindo nada, que eu estou só sendo eu. E realmente, tipo, estabelecendo prioridades sobre o que eu vou consumir ou não, né, dentro de tantas milhões de coisas que existem. Mas por que que precisa toda hora estar se preenchendo? Sendo que existe o momento do vazio e ele é muito importante, né? E existe essa leitura dentro, inclusive, do yoga, do budismo, de que o sofrimento faz parte da vida humana. E que, assim, uma das nobres verdades do budismo, das 4, do sofrimento humano, é que a gente não sabe quem a gente é de verdade. Tipo, a gente se apega a coisas que a gente acha que deveria ser, ou que a gente sente que é para corresponder tanto expectativas externas quanto internas de personagens que a gente quer assumir, e a gente se apega nesses personagens, e a gente faz de tudo para querer controlar o ambiente e também o que acontece internamente, para que a gente continue correspondendo àquele personagem que a gente acha que a gente é isso. E quando a gente deixa as coisas soltas e permite que as coisas sejam como elas têm que ser, ou seja, é momento a momento, né? Tipo, segundo essa filosofia, né, do budismo, não existe, tipo, o eu só posso ser agora. Tipo, o autoconhecimento, ele só pode acontecer no momento presente, no desenvolvimento de uma atenção plena. Então, tem duas coisas aí, tipo, esse consumo excessivo tira a gente da nossa atenção plena, a gente não sabe mais quem a gente se apega a uma coisa que a gente acha que a gente é, e esse medo de perder essa personagem que a gente acha que a gente causa raiva, defensividade e todos esses sentimentos que são ainda alimentados aí nas redes. E o segundo ponto é que, assim, a gente precisa viver o sofrimento para a gente poder se conectar com quem a gente é, a nossa essência. E se a gente acredita numa essência divina, amor incondicional, o que seja, assim, até mesmo a criatividade pura, segundo, né, essa filosofia, a gente precisa deixar o sofrimento vir, porque na hora que a gente está sofrendo, é a hora que a gente larga essa presunção de ser quem a gente, tipo, né, pensa um momento que você tá mal, triste, que você tá em luto, por exemplo. Tá mal por uma pessoa que você não tá ligando, tipo, como você parece, o que você tem que parecer, ou corresponder à expectativa. Meio que é nessa hora a gente solta toda essa coisa que a gente segura com força, e é nessa hora que a gente pode deixar as coisas serem e fluírem, e a criatividade mesmo aparecer. Ou que a gente tenha mesmo aquela... Da partir desse momento que vem esse sopro da vida mesmo, né? Tipo... então, eu acredito que essa coisa da gente consumir, 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 e essa coisa também, essas duas coisas, ou da gente consumir o tempo todo e da gente se agarrar numa identidade, essa coisa de se agarrar numa identidade tem muita relação com se agarrar numa filosofia, né? Tipo, eu sou kleiniano, então isso me define, então eu só vou ler Melanie Klein, ou tipo, eu sou Ashtanga, então eu só vou ler Yoga Sutras e só vou praticar essa prática e, tipo, vou odiar todas as outras. E aí, isso faz com que, tipo, é tudo meio que retroalimentar, porque daí a gente ficar segurando nessas coisas e ao mesmo tempo consumir, 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 vai se, tipo, tirando a gente tão longe da nossa essência e desse momento que às vezes a gente precisa sofrer, que a gente precisa, tipo, sei lá, de repente deitar no chão e chorar, sabe? Não dá tempo de fazer isso hoje em dia, né? Direto, né, com o que a gente estava falando anteriormente da monocultura, né? Essa ideia tem governado a gente, que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa e a gente vai encontrar dentro dos referenciais dessa monocultura, né? E como que isso vai construir a gente? Porque não é só a monocultura que a gente está organizando como algo situado, não, é algo geral, né? Eu gosto muito de um livro que se chama Sociologia das Ausências, do Boaventura de Souza Santos.
ele vai fazer uma ideia de que essa ideia de monocultura produz ausências, né? A gente está aqui conversando, mas a partir de umas matrizes de pensamentos gerais, homogêneos, universalizantes, mas isso produz ausências. A gente está num país que há 500 anos atrás eram outras narratividades que circulavam aqui. E eram muito mais ricas, porque eram plurais, né? Eu adoro aquele documentário que chama Guerras do Brasil.doc, que mostra o seguinte, olha, existia uma diversidade de povos. Quer dizer que eles viviam em paz, todo mundo... Não, tinha atritos. Mas dentro dos atritos, eles conseguiam sustentar uma unidade diversa, né? Se a gente está falando da monocultura, ela se opõe ao quê? Para mim, de um lado está a monocultura, da outra está uma diversidade de culturas, de possibilidades de ser e tudo mais. A monocultura não tem espaço para isso. Porque a monocultura quer eleger alguma coisa que é vendável. Eu produzo soja. Eu quero que todo mundo ache que o bom é o leite de soja, a carne de soja e tudo de soja. Então, eu não tenho interesse que as outras culturas sejam os outros deuses, divindades, filosofias. E o que acontece? Como é que a gente começa a se operar a partir dessa cultura de que eu tenho que produzir, eu não posso ficar sem fazer nada e tudo mais? É só a gente ver os ideais, os imaginários que sustentam essa cultura. Mas o Boaventura de Souza Santos, ele fala um negócio que é muito interessante. Esse que ele faz a oposição entre o global e o local. O local são essas outras coisas plurais, né? Que se eu for atravessar um território, outra coisa diferente e tal. Ele fala que o que está no lugar do global é um local. É um local que foi eleito como universal, mas não é, né? Mas a gente internalizou. É igual a ideia de que a gente foi descoberto, né? Achei super violento hoje, assistindo a abertura da Olimpíadas, por exemplo, aí alguém falou assim, nossa, mas a cultura do Japão é milenar, né? Nós somos criancinhas. A partir de qual perspectiva? Somos milenares, mas a nossa narrativa milenar foi apagada por muito sangue, né? Então, o que acontece? Eu não sei se a gente tem que ser diverso ao ponto de ser relativista, de que tudo vale, mas a gente tem que pôr essa diversidade para conversar. Eu vejo muito isso na psicologia, né? Que tem que escolher uma matriz de pensamento e as outras... Não. Não quer dizer que eu vá fazer uma coisa, uma colcha de retalhos de várias coisas. Não, mas eu tenho que... A gente, até esses próprios autores de base nossos. Eu estudo muito Vygotsky. Mas ele fala muito do Freud, ele se antepõe, eles pensam de coisas radicais diferentes. Dentro dessas diferentes psicanálises, tem coisas que são... Eu vejo que o Winnicott ele deu um salto ali dentro da psicanálise e muitas coisas não conversam mais com outras coisas. Só que ele está produzindo diálogo, ele está produzindo desconforto. Ele vai ler um cara que pensa diferente dele. É isso que a gente precisa de sofrer, ver o diferente e pensar que às vezes eu posso estar falhando. Então, o que acontece? Eu gosto muito de pegar coisas assim do contexto popular para pensar onde está sustentada essas ideias de que eu não posso fazer nada e onde que esses imaginários estão calcados. Quando a gente fala assim, tempo é dinheiro, meu sonho de consumo, são coisas assim que todo mundo conhece, todo mundo sabe, está na base do nosso psiquismo. Poxa, se tempo é dinheiro e eu tiro a sexta-feira para não fazer teoricamente nada, né? Porque só de chamar de nada, não fazer nada, é uma coisa que está dentro desse imaginário, né? Porque o que é nada? O dia que você tira para não fazer nada, você faz um monte de outras coisas que são boas para você, mas não estão dentro desse ideal do utilitarismo, né? E cada vez mais a gente vê que abrir mão desses nadas é o que está adoecendo a gente. Eu preciso ter essa sexta-feira não utilitarista e não produtivista para estar fazendo isso aqui. Mas alguém vai falar assim, mas qual que é o objetivo disso aí? O objetivo é sentar e conversar sobre as coisas que a gente não tem conversado há 500 anos. E a gente acha normal achar que uma cultura de fora é melhor. Eu acho que dentro do Brasil tem um certo viralatismo que amplifica isso, né? Porque a monocultura vem junto com esse ideal de que o que vem de fora é bom, né? Então, poxa, comer raiz tubérculo, não, eu quero McDonald's. Né?
eu quero Nestlé, né? E a monocultura tem feito isso, né? A gente está discutindo, acho que uma das grandes pautas hoje é esse documento interno da Nestlé que aponta dentro da própria Nestlé que grande parte dos alimentos que eles produzem estão acima dos níveis aceitáveis de consumo, né? Só que aí o que acontece? Eles fazem com que os órgãos de fiscalização soltem uma nova normativa com um novo índice que aceite a monocultura faz isso. Ela subverte as coisas para que os ideais dela possam passar, né? Por exemplo, agora no governo atual, que vários agrotóxicos que não são usados mais no mundo todo há décadas começaram a ser usados agora. E a gente vê dentro das redes sociais também, né? Modos de sociabilidade que há muito tempo a gente tentou banir, que tem a mesma função de um agrotóxico, né? Porque é tóxico eu me relacionar com as pessoas, diminuindo, atacando o outro, mas assim como os agrotóxicos estão sendo aceitáveis porque engajam, né? Você estava falando sobre essa coisa das sociedades que existiam antes dos portugueses invadirem, né? Que eu tô lendo o livro do Davi Copenaua e, cara, é muito interessante porque essa história entre as várias tribos que existiam e se eles tinham atritos entre eles, tinha vingança e tudo, tinha uma lógica cosmológica por trás. Não era tipo, eu vou matar porque eu quero dominar, porque eu quero pegar o terreno dele. É porque, tipo, eu vou vingar a morte porque jogou um feitiço, porque tava no mundo dos xamãs e fez isso. Às vezes eles entendem que foi sem querer que o cara fez a maldição, colocou a maldição. E aí, quando chegam os brancos, eles percebem, depois de muito tempo, que é, tipo, por maldade mesmo. Que eles levam doença para né, as comunidades e tudo, e eles percebem que é, tipo, que é por maldade mesmo, tipo. E aí, esse desejo, né, de eles chegarem falando que Deus é o melhor, que Jesus Cristo vai salvar, que eles fazem tudo errado, que tudo que eles fazem é pecado, que cultuar vários deuses é pecado, que, tipo, todos os costumes que eles têm, praticamente, é pecado, né? E eles têm que se adequar a essa coisa e evangelizar. E, nesse momento, eles começam a pegar muitas doenças e disseminar, e muitos, né, vão morrendo. Mas eu queria falar sobre essa coisa dessa coisa da religião também, como que você estava falando dessa lógica que leva a gente a querer produzir sempre, que daí tem a coisa do protestantismo, né? Você trabalha e mais dinheiro você tem, significa que você é mais merecedor e que você vai mais para o céu ainda, porque você pode doar mais dinheiro para a igreja, né? Então a sua casa no céu vai ser maior, mais linda e maravilhosa. Que, tipo, isso foi comendo e entrando em vários lugares, assim, inclusive, aí vou puxar a sardinha de novo, dentro da lógica do yoga, essa coisa tipo, do merecimento, essa lógica mesmo do protestantismo, assim, que foi invadindo, assim, várias coisas. Como existe a monocultura religiosa hoje em dia, que, na verdade, também muito, se encaixa super bem no capitalismo, né? A questão da necessidade de identidade, né? Uma identidade fixa. O que eu sou, né? Eu tenho que encontrar e é como se fosse algo estático, imutável lá e eu vou encontrar, né? E isso é muito comum dentro das psicologias, né? Eu vou lá pagar o psicoterapeuta para eu me conhecer. Se existe uma coisa que eu preciso conhecer ou descobrir, não, né? Eu vou me construir em um movimento. E como que essa monocultura chega nisso, né? Porque eu fiquei pensando muito nessa, meu sonho de consumo tempo é dinheiro, e a gente substituiu o ser pelo ter, né? Eu fiz um post um tempo atrás que eu falei assim, a gente não tem, e eu falava muito sobre o corpo, né? A gente fala assim, eu tenho um corpo X assado. Você não tem um corpo. Você é em um corpo, em unidade com esse corpo que é mutável, e a gente, mas eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo, eu tenho, você não tem, porque o ter vem junto de uma posse, a ideia de posse, se você tem algo, você exerce posse sobre aquilo, como se fosse algo fixo, estático. As grandes coisas, as mazelas do mundo estão em cima disso, né? O machismo, a gente é um dos países que mais mata a mulher, porque o homem tem essa relação de que tem uma esposa, e se essa esposa tem características humanas
gerais e que vão, de alguma forma, tensionar esse idealizado, ele vai e mata, né? Porque se eu tenho, se é minha, como que algo que é posse minha vai sair, né? E conversa muito com essas ideias que a gente tem discutido assim transversalmente, porque a gente está numa sociedade do consumir, o consumir é o ter, né? Eu acho que essa que é a grande questão. O que eu gosto do Engels, do Marx, do materialismo histórico dialético, essa realidade que é mutável, né? Ele fala que o real está sempre em mutação, em contínuo fluxo, e a gente tem que pegar e entender o fluxo do real. Ele fala que a gente não pode se enganar pela aparência do real. A gente tem que pegar, é justamente isso que a gente está fazendo, a gente está pegando o exemplo de uma área, comparando com o exemplo de outra, para ver o que é que está produzindo as relações, qual a qualidade das relações. O que eu tenho percebido, que eu não sei se é a teologia da prosperidade. Eu penso que o capital operacionalizou algo que era muito legal ali para efetivar a lógica dele, e aí intensificou esses modos de que eu tenho que sofrer aqui, eu tenho que pagar aqui, mas tem alguma coisa melhor lá me esperando, né? Nesse filme feito em Pernambuco, por que eu estou me guardando para quando o carnaval chegar? Porque as pessoas se colocam nesses lugares degradantes de exploração, assim como nesses modos de vinculação de religião, né? Mas ficam sempre esperando o carnaval. Mas no carnaval, naqueles dias de carnaval, ele vai conseguir alguma coisa. E é assustador. Eu fiquei pensando, cara, não é isso que a gente está vivendo? A gente se sujeita de segunda a sexta-feira a coisas que são humanamente inaceitáveis, mas eu tenho sábado e domingo, eu tenho domingo depois do almoço. Sabe? Eu não sou. É aquela ideia, né? Eu não posto a foto só na quinta-feira, o TBT. Não dá para, sei lá. Eu não cabo, não me cabe a minha existência dentro só do sábado e domingo. Eu sou humano de segunda a sexta-feira, entra no sábado e domingo. Mas e aí? Mas é a mesma coisa, né? E eu pirei porque eu assisti aquele filme, eu fui para uma discussão com o diretor daquele filme e só me caiu a ficha essa semana. Por isso que eu acho muito potente essas trocas. Porque a gente não sabe essas coisas. Na psicologia a gente já tem noção disso, né? De que é quando a gente vai falando que as coisas vão se efetivando. E toda vez que a gente consegue quebrar essa lógica, coisas muito bonitas, potentes, novas surgem. Vamos pegar o exemplo da psicanálise. Não foi Freud que inventou a psicanálise. Foi a Ana Oh que mandou ele calar a boca porque ela precisava falar. Foi uma mulher, foi uma paciente que inventou a psicanálise. Só que lá em 1800 e bolinha, pegou um cara que estava começando, que era o Freud, e o cara ali que trabalhava com ele, né? E os caras se assustaram com aquilo e se deixaram levar. E aí eles viram que aquele processo de adoecimento que até hoje estava passando por muitos profissionais e não estava conseguindo se efetivar um cuidado, quando eles começaram a ouvir, a coisa começou a andar. Só que a gente perdeu a capacidade de ouvir. A gente está acelerando a fala dos outros. É totalmente diferente. Então, eu penso muito que essas teologias da libertação, elas só são essa aparência desse real. A relação entre a família, entre as pessoas, está muito no utilitarismo. E é o que acontece. O que está se alcançando dentro dessas perspectivas religiosas é o que o cara que foi para o espaço essa semana está alcançando, é o que o multimilionário da Ambev está alcançando. São modos de acumulação. Só que eles viram que, poxa, que modo melhor, né? E aí casou, né? O útil ao agradável que, poxa, se eu me vincular ao discurso religioso, eu vou ter uma filial em cada bairro, em cada interior, né? Porque tem, assim como tem farmácia, igreja, tem igreja, né? Só que o que a gente pode problematizar dentro desse modelo que a gente está aqui é o seguinte, né? Eu gosto muito de sempre que a gente pega um termo assim que é chave para uma discussão, a gente ir lá na etimologia e pensar o que está em jogo ali, né? Você falou da religião, religião é religar, né? Religar a uma outra dimensão, tal. A que dimensão é essa que a gente vai se religar, né? Essa majoritariamente branca, europeia, que vive em algum lugar junto com esse monte de coisas.
a gente pode pensar que o religar dentro dessa outra diversidade, dessas outras narrativas, né, como eu conversando em outros encontros, é um religar com instâncias menos dicotômicas, né? Porque essa narrativa aí também que se coloca como hegemônica se a gente está falando de integralidade, eu tento buscar isso a partir da arte, né? Da imaginação, criação e arte, psicologia social, você está falando de práticas do corpo, que também são integralizantes. Essa narrativa majoritária, ela traz uma outra coisa, que é a dicotomia, né? Corpo e mente. O corpo não é um lugar muito bem visto dentro dessas teologias, né, da libertação. Então, o corpo é aquela coisa que tem que ficar ali de fora, é o lugar do pecado e tudo mais. Só que quando a gente vai pegar essas cosmovisões que foram ficando pelo caminho e foram estigmatizadas, patologizadas, eram narrativas que sustentavam muito mais fácil as contradições e integravam os sujeitos, né? Eu sempre gosto de falar assim, quando você vai ler às vezes alguma coisa de uma cosmovisão dos povos originários das Américas, ou dos povos escravizados, a mesma entidade que criou algo maravilhoso é uma entidade que prega a peça no sujeito. Então, essa dualidade está ali presente. E como que na nossa cultura isso não tem espaço? E não é só nessa narrativa religiosa. E aí, para a gente pensar como que esses imaginários são construídos, é desde pequenininho, quando a gente vai assistir Disney, e o Pato Donald, quando está numa tensão, tem o diabinho e tem o anjinho, tem o Pato Donald vermelhinho e o azulzinho. E o que isso está mostrando para a gente dentro dessa cultura que a gente está internalizando, né? É algo de fora e dicotômico, né? É o bem e o mal, e não é uma unidade. Tanto que dentro dessa narrativa monocultura, dentro desse campo específico, por exemplo, religioso, não tem uma convivência entre o bem e o mal. Se tem uma instância superior e de alguma forma tem uma divergência lá, eu crio uma instância inferior para colocar esses divergentes lá. Então nunca coexiste, não coexiste. E é isso que tem feito a gente sofrer, porque eu sou Luciano, sou psicólogo, mas eu sou um monte de outras coisas ao mesmo tempo. Às vezes, eu volto naquele hospital universitário, volto virtualmente no hospital universitário, onde fiquei 4 anos, para conversar com os profissionais. E venderam a ideia de que onde eu sou profissional, eu não sou mãe, pai, filho, né? E eu acho que da porta para dentro eu sou uma outra coisa. E aí, quando a gente encontra essa integralidade, eu me vejo sendo filho, e eu vejo um pai falecendo, eu adoeço. Porque dentro dos nossos processos de formação, eu acho que não tem espaço. Eu só sou profissional ali, né? Eu sou a professora de yoga, então eu não posso postar algumas coisas, né? Que essa ideia que a gente está falando, né? De que às custas de como a rede está se organizando, eu deixo de falar o que eu penso, eu deixo de me posicionar politicamente. Eu faço uma super violência comigo mesmo. Eu apago isso que também sou eu. Eu até brinco que a gente acha que o grande dilema humano aqui do Shakespeare, do ser ou não ser, não, a gente precisa colocar um outro dilema em questão, que é o ser e não ser. Ser várias coisas ao mesmo tempo. Ser isso, mas ser aquilo outro também, e colocar essas coisas para conversar. Que é isso que vai tirar a gente desse automatismo, dessa dicotomia. Dessa coisa do trabalho com o corpo mesmo, né? Como você falou bem no início, assim, agora, que era de, tipo, eu não tenho um corpo, eu sou o corpo. Ele não é uma coisa que eu tenho e que depois eu vou jogar fora. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser com ele e deformar ele para ele encaixar num padrão, porque também essa coisa de padronizar o corpo é um jeito de você, tipo, eu acredito que se a gente sempre come as mesmas coisas, tipo, você vai no mercado e todo dia tem aquelas mesmas coisas lá no varejão. Se você pensa que o seu corpo tem que estabelecer e ficar naquele padrão, a nossa mente ela vai seguir o mesmo ritmo. Tipo, não vai funcionar diferentemente. E eu acho, e para mim o trabalho com o corpo é essencial para abrir esse espaço do tipo, não, você também pode fazer aqui, depois ir ali. Tem dia que você vai praticar e o corpo tá, tipo, mais travado, assim, parece que tem coisas muito difíceis de fazer. E no outro dia seguinte,
você pratica e tá, tipo, tudo fácil, você se sente o super-homem, assim, tipo, nossa, meu corpo tá foda hoje, eu posso fazer tudo. É o mesmo corpo, cara. É um dia depois do outro. E, assim, é a mesma prática, é a mesma postura, mas a sensação dentro dela é diferente. Então, não tem como... A própria, como eu falei ontem na nossa conversa, né? O corpo, quando você vai colocar essa lógica pro corpo, de querer, com a prática, né? No movimento, quando tá se movendo, né? O corpo, é impossível você querer resultado a curto prazo e você querer passar por cima do processo para chegar naquela postura. E também é impossível você não observar essa dicotomia que convive, essas diferenças enormes que existem dentro que existem, que somos nós, né? E que vão, tipo, se intercalando e se conectando. Vou dar um exemplo assim, você quer chegar numa postura ali, X. Aí você passa várias semanas, meses trabalhando e parece que você não sai do lugar, sabe? Parece que não vai. E aí um belo dia, tipo, nossa, tipo, você entendeu o que tinha que fazer. Faz assim, plim, o processo, assim. Isso é só na experiência, né? É só na experiência e só nessa experiência de conexão com o corpo e de estar presente com o corpo. Porque se a gente não está presente, também pode dar ruim. Eu posso falar por mim. Se eu tô várias vezes, as vezes que eu me machuquei praticando, eu não estava presente. Eu estava querendo fazer uma coisa que eu ainda não podia fazer naquele momento. Eu não estava comigo aqui. Eu estava comigo ali, tipo, né? Minha cabeça não tava lá onde eu queria estar. E aí o corpo fala, ele lesiona, ele trava, tipo, dói, machuca, né? Então eu acredito que quando a gente consegue trazer o corpo para toda essa dimensão, eu acredito que se tem esse processo da presença que tem na arte, que tem na música, que tem na dança, que tem no que é o assim, tipo, é a proposta do yoga, a gente vai abrindo esses espaços para poder conviver com as diferenças. Os dois lados do corpo, né? Também, tipo, um lado é mais flexível que o outro, um lado é mais fácil do que o outro, um lado do equilíbrio é mais fácil do que o outro. E tudo bem, vai fazer o quê? É o que é, você tem que aceitar. Não vai brigar com aquilo, sabe? Mas quando a gente fica no estético também, né? Tipo, eu tenho que parecer como desse jeito, tipo, minha barriga tem que ser desse jeito, meu braço tem que ser desse jeito, minha perna tem que ser desse jeito, aí eu me encaixo, meu cabelo tem que ser... Tipo, você vê que é, tipo, parece um monte de Barbie, né? E aí, tipo, mas na verdade, aquele corpo existe por não é por uma conexão do tipo, esse é o meu corpo, mas aí, desse pensamento, eu tenho um corpo que eu posso modificar ao meu bel prazer, assim. E aí o que acontece naturalmente com a cabeça, né? Com o psiquismo. De tipo, de ser como se tivesse. Daí se separa, né? Daí não tem espaço para conectar com as diferenças e com tudo que é diverso e que é o que é mais rico que existe, né? E que eu acho que é a gente começar a ver quem a gente é mesmo, cada um diferente do outro. E que tudo bem, né? E que tudo ótimo, e que tudo maravilhoso a gente ser diferente um do outro. De não precisa ser todo mundo igual, que ridículo seria se todo mundo fosse igual, né? Tipo, que graça teria? Eu acho que dentro do todo esse trabalho, o trabalho com o corpo, ele vai abrindo essas possibilidades quando existe uma vontade de estar presente, de realmente encontrar o que é. Sem, sem estar, tipo, eu tô fazendo musculação porque eu quero que o meu braço fique de tal jeito. Daí eu acho que não é libertador, daí eu muito pelo contrário. E a mesma coisa, tipo, a pessoa faz yoga porque ela quer ficar forte, tipo, porque eu quero parecer com o corpo daquela professora. Daí também eu acho que aprisiona, mas quando vem com essa intenção do tipo, eu quero ver quem eu sou, daí é uma ferramenta muito, tipo, muito foda, desculpa falar palavrão, mas é isso. Sou professora aqui da Universidade do Rio Grande do Sul, na área das artes, e tenho trabalhado muito, né, principalmente com as questões sobre decolonialidade, né, pensando isso através das artes, pensando e de fato, né, quando vocês trazem essa questão da monocultura, para mim é muito claro, né, essa relação, né, com essa relação de um colonialismo, né, de uma epistemologia única, de uma
epistemologia muito eurocentrada, né? Eu fiquei pensando, né, quando o Luciano citou o Boaventura dos Santos, né, eu lembrei da Nilma Lino Gomes, que ela usa até o nome do trabalho do Boaventura dos Santos, mas ela coloca para uma pedagogia das ausências e uma pedagogia das emergências, né? E isso vem muito, para mim, muito forte também de um lugar de uma desconstrução, né? Assim, de que a gente aprende uma forma de pensamento que ela se torna ali hegemônica e que, de fato, é muito difícil da gente se desvincular dessa forma como a gente aprende, né? Eu pegando, né, a minha experiência dentro das artes, eu aprendi uma arte, uma única história da arte, né? Que ela é predominantemente europeia e estadunidense. E aquela história da arte é essa, e é tido como a grande história da arte, e essa história da arte hegemônica. E quando a gente vai entender todo esse processo dessa construção desse tipo de conhecimento, a gente vê exatamente o que a gente perdeu, né? Que seriam outras formas de arte que não aparecem dentro dessa formação, né? Das artes. Falo mais das artes visuais, que é a minha área, mas como a gente perde, né, qualquer outra forma de conhecimento, né? Até ouvindo agora você falar em relação à própria forma do corpo, né? Então, eu acho muito engraçado, né, que dentro de um momento dessa história da arte, né, ocidental, existe um momento em que os artistas vão falar de arte-vida, né, que a arte não pode ser desvinculada da vida. E isso acontece ali na década de 60 e 70, né, do século XX. Eu sempre falo, mas outras culturas, a arte nunca foi separada da vida, né? Mas foi só no século XX em que os artistas precisaram dizer, né? Agora não vamos mais separar a arte da vida, né? E justamente porque ela estava ligada a outras formas de conhecimento, principalmente em relação às formas de conhecimento do corpo, né? Então, seja em relação a algum instrumento, né? Então, vão ter diversas culturas em que a criança nasce já tocando um determinado instrumento ou dançando de uma determinada forma, e aquilo constitui o próprio conhecimento, né? E quando a gente entra, né, nessa arte, dessa epistemologia única, a gente já perde tudo isso, né? A gente vai perdendo toda essa outra diversidade, né, que acontece. Então, nesse sentido, né, eu acho que tudo que vocês colocaram, né, me instiga muito a pensar nesse lugar, né, nesse lugar de um conhecimento que ele é muito único e que, de fato, a gente tem que estar se desconstruindo o tempo inteiro, né, olhando o tempo inteiro e vendo, né, exatamente da onde vem isso, como que isso se deu, como que eu passei a pensar dessa forma, por que que eu não penso de outra forma, por que que eu vou agir disso, né? E é justamente por isso, a gente vai para, né, enquanto criança vai para a escola, e a escola também sempre nos ensina uma determinada forma de pensamento, né? Por isso que eu lembrei muito da Nilma por conta disso, né? De como a gente aprende que é dessa forma que tem que se pensar, é dessa forma que a gente tem que se dar, né? E tudo isso, claro, dentro também de uma lógica, e aí sim, né, dentro de uma lógica capitalista, neoliberal, está tudo relacionado a isso, né? Está tudo junto ali, tudo faz parte de uma mesma engrenagem, né? De um mesmo sistema. E eu gosto muito dessa. Tem um capítulo dele só discutindo essa questão da arte e vida, né? Eu acho muito rica essa ideia da decolonialidade, mas eu fico pensando também que a gente tem que aproveitar essa brecha para colocar tudo que a gente tem pulsante no nosso território, né? Porque eu vejo que ainda as pessoas estão importando discursos decoloniais e estão jogando fora o que tem aqui, né? E isso é tão claro, por exemplo, eu gostei de uma fala da Angela Davis, né, em que tinha alguém na plateia brasileira, né? Ai, mas eu quero ouvir sobre isso, tal, tal, e ela falou assim: mas eu aprendi com a Lélia Gonzalez.
cadê, né? Tá lendo ela, né? Porque o que acontece? O que a gente tem que pegar uma brecha que já tem dentro da academia e a gente tem que mostrar que o buraco está ali. Por exemplo, dentro da psicologia. A gente está estudando psicologia, a gente acha que a gente está lá, olha, psicologia, ciência e profissão. A gente discute mitologia, mas é uma mitologia específica, branca, grega. Todo mundo sabe que é o complexo de Édipo. Mas será que outros mitos não explicariam muito mais o nosso arranjo do que o Édipo? Então, tem brechas ali dentro que já são muito importantes. Todo mundo sabe falar que eu só sei que nada sei, de um cara branco, não sei de onde. A gente pega esses aforismos, uma frase que condensa uma ideia de um autor, ou então penso, logo sou, e a gente usa isso como... Tem dissertações em cima disso, tem teses em cima disso. Só que a gente não pensa que o nosso coletivo... Eu não preciso de um autor de fora que venha discutir isso. Tem super aforismos no nosso dia a dia que dão conta. Quando a Elza Soares diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra, a gente podia tomar isso como aforismo dentro da psicologia e sociologia. O que ela está dizendo? Que é uma lógica de mercado em que somos carne, mas tem uma carne que é mais barata. Se a gente tomar com a mesma seriedade que a gente toma um aforismo de um filósofo de 1500, ou de não sei quanto antes de Cristo, o que a cultura popular está cantando, recentemente, essa noite, eu estava vindo para cá e fiquei pensando nessa ideia da monocultura, né? Recentemente, aquela notícia de que o Emicida vai assumir uma cadeira, né, em Coimbra, lá na universidade, durante alguns meses. Ele precisa ir para lá para dar aula, O Carlinhos Brau, né? Ele estava falando que, poxa, é mais fácil eu fazer show lá fora do que aqui dentro. O que é isso? A gente tem que decolonizar isso e pegar esses referenciais nessa fervura, como se fosse a gente vendo A gente já está fazendo a partir desse referencial macro. E eu acho que só para finalizar, assim, minha fala, eu gostei muito de uma ideia que você trouxe do corpo no final, Juliana. Essa ideia, né, que a gente já tinha pensado que as pessoas vêm procurar as práticas, mas pensando naquela postura específica. Eu quero alcançar aquela postura. E como isso conversa com a monocultura e com o capitalismo, né? Eu quero o fim. A gente estava conversando outro dia, né, que, poxa, às vezes para chegar numa postura X, foram séculos de desenvolvimento, discutir bases filosóficas. Se você for conversar com uma pessoa, ela fala assim, não, eu fiz essa postura porque eu estava tentando imitar o movimento das ondas no entardecer no continente X. E a gente quer pular lá na frente, e a gente descarta a base filosófica ali atrás, porque eu fiquei pensando, né, a gente quer essa foto lá no final. Eu não quero saber o processo. E essa ideia de que a nossa vida não é o fim. É o processo, é a jornada, não é uma chegada. Né? Eu fiquei lembrando muito de um poema antigo de um grego que ele faz a brincadeira com a Ilíada, né? Que é essa cidade que a gente vai chegar lá e lá a gente vai alcançar. Às vezes a gente vai chegar na Ilíada e vai ser super chato. Mas o que a Ilíada te deu de mais rico foi a jornada até lá. Então você vai atravessar mares, ver monstros, ver não sei o quê. E ele até pede, por favor, não fique chateado se você chegar na Ilíada e não for tudo que você quiser. E eu fiquei viajando para o que você estava falando, Ju, eu fiquei pensando assim, nossa, isso serve para uma postura, né? Porque acho que não fique chateado, né, quando você chegar nessa postura e talvez não fosse tudo que você pensava, mas o que essa postura tinha para te dar era essa jornada para chegar nessa postura. Então, curta essa jornada para chegar naquela postura. Se é um mês, se é 4 semanas, se é um ano para chegar naquela postura X, é essa relação com o corpo que você foi desenvolvendo ao longo dessa jornada que é o mais rico. Às vezes a postura... E aí o que acontece? Né? Qual que é a lógica nossa? Que os fins justificam os meios. Não. A gente vive os meios. O que vai dizer o que a gente é ou não é justamente os meios que a gente organiza para conseguir chegar em alguns lugares. Para chegar nessas Ilíadas, para chegar nessas posturas e tudo mais. E daí, essa coisa de tanto, tipo, eu vou chegar naquela postura e aí sim, eu estou realizada, eu sou uma pessoa plena. Mas só que não, você chegou na postura e depois tem a próxima. Aí você, putz, agora tem a próxima, agora sim eu vou ser feliz quando eu conseguir aquela. E é infinito, assim. E é
E é o céu, né? Tipo, eu vou pro céu. Quando eu morrer e vou pro céu, aí sim é o paraíso. Mas, tipo, o que que garante, né? Que existe esse negócio de paraíso. Aí, de repente, você vai para uma outra dimensão e lá também é várias tretas. Do balé clássico, né? Que também, né, nessa domesticação do corpo para que esteja aquele lugar da dança seja feito dessa forma, com aquele rigor, né? Isso é muito forte, eu acho, né? No balé clássico, na música, esse lugar, né, de um virtuosismo, né, que quase não faz parte, né, do próprio corpo, né? O meu companheiro Felipe, ele é músico, né? E a gente sempre fala isso, né? Como a gente tem vários amigos que são instrumentistas, tocam super bem, mas muitos precisam tomar remédio para subir no palco, porque estão extremamente nervosos, né? Porque não conseguem tocar o seu instrumento, que tocam há muito tempo, estudam sei lá quantas horas por dia, mas se veem nervosos ao subir no palco para tocar aquele instrumento, né? Porque é justamente esse lugar que se coloca, né, de uma arte virtuose que acaba sendo quase incapaz, né, de atingir a mesma coisa o balé clássico, né? E como isso vai fazendo com que, né, você não tenha de fato essa relação com o seu próprio corpo, né? Você não consegue entender os mecanismos que são do próprio corpo. Quando a gente olha para outras formas ali de arte, de música, a gente vai ver o quanto que é isso. É um menino que nasceu no meio ali de todo mundo tocando instrumento, ele toca, e é uma coisa natural, é uma coisa, né, completamente diferente dessa lógica, né? Tem que estudar, tem que chegar né, naquela coisa perfeita, nesse lugar perfeito. Para finalizar, Júlio, que é a última coisa que eu vou falar. Mas, assim, essa coisa da gente ir praticar ou mexer o corpo, né, sempre na intenção de estar melhor. Então, tipo, amanhã eu tenho que estar melhor do que eu estava hoje. E depois de amanhã eu tenho que estar melhor. E é sempre... Tipo, eu tenho que estar sempre melhor, melhor, melhor. Só que não é isso a real. Tipo, quando a gente fala de estar no momento presente com as mudanças, com o que é, né, que essa é a única coisa verdadeira que a gente sabe, que tudo sempre muda. E estar com as mudanças não é estar sempre se auto-aperfeiçoando. Só que isso foi, tipo, transformado no tipo, tenho que estar sempre mudando? Beleza, mas sempre melhorando. Não, cara, você só tem que estar mudando e não melhorando. É muito diferente uma coisa da outra. O imprevisto e o improviso, que é justamente o lugar mais lindo que a gente pode alcançar pela música, pelas práticas sociais. Né? A Alessandra falando da bailarina, me veio na cabeça, eu penso muito por imagem mesmo, né? A imagem do pé, né? E o pé de lótus, daquelas chinesas em que para o pé é pequeno, são essas imagens que conversam e como que a gente vai domesticando o corpo numa situação aprisionadora e de muito sofrimento. Né? No final da Psicologia da Arte, o Vygotsky chama o Spinoza para dizer o seguinte: até hoje a gente não descobriu do que o corpo é capaz. Mas ele fala que para esse novo mundo, novo homem, nova arte, quem vai dizer do que o corpo é capaz, quem vai dar a última e decisiva palavra vai ser a arte. É a arte que nos ajuda a pensar. Mas às vezes tem esse efeito, né, de não ser uma arte de emancipação, mas uma arte de... Eu tenho certeza que muita gente faz isso a partir da religião, faz a partir do yoga, né? Tem gente que eu acho que está ali num aprisionado, aquele corpo que tem que ser assim. Eu fiquei pensando naquelas práticas antigas dentro da religião para machucar o corpo, ou aquele silício, né, que era colocado na perna. Toda vez que eu sentisse algum tipo de desejo, alguma coisa, eu apertava aquilo e machucava, né? Boa aí, vocês. boa noite e bom fim de semana. Boa noite.